E aí, bom? Eu sou o Cardio e essa é a Cardio TV. Esse é o meu terceiro e último vídeo sobre Takopi. Se você já acompanha o canal, você provavelmente já viu os dois primeiros. Se não, é só clicar aqui. Afinal de contas, qual é o pecado original do Takopi? É aqui que esse mangá mente pra você. O primeiro grande erro do Takopi que a gente vê é quebrar a regra de nunca deixar as ferramentas serem usadas sem supervisão. Foi justamente essa decisão que fez com que a Shizuka morresse naquele dia. A gente sabe que se não fosse pela intervenção do Takopi naquele dia, a corda teria arrebentado e a Shizuka teria vivido pelo menos até o ensino médio. E a gente sabe disso porque logo a gente descobre que a viagem no tempo é um elemento muito mais importante nessa história do que parecia nos primeiros capítulos. Sendo assim, o primeiro grande pecado do Takopi que a gente vê não é necessariamente o pecado original do Takopi. O próximo pecado vem no final do capítulo 4, quando ele decide parar a Marina com as próprias mãos. Depois que o polvinho inocentemente amassa a cabeça da menina, Taizan 5 ocupa essa página quase toda com o título do mangá para esfregar na nossa cara que esse é o pecado original do Takopi. É aqui que a história realmente começa, né? Não é, menina. No capítulo 11, durante um evento traumático, o Takopi começa a recuperar as memórias de quando ele de fato chegou na Terra pela primeira vez, no ano de 2022. Na linha do tempo original, antes de qualquer viagem no tempo acontecer, foi uma Marina de 16 anos que encontrou o Takopi. Aqui as cenas também são uma rima visual com as primeiras páginas e eventos do capítulo 1. Reforçando aquela ideia de que as pessoas, apesar das suas circunstâncias, são muito mais parecidas do que diferentes. E mostrando pra gente que isso aqui também é um começo. A reapresentação da Marina aqui espelha a apresentação dela no primeiro capítulo. Mas enquanto a Marina de 2016 aparece aqui como uma espécie de líder cercada por pessoas conversando com ela, a Marina de 2022 aparece sozinha no meio das pessoas. E todo mundo fala dela, mas não com ela. Nessa linha do tempo, o Takopi também tenta resolver os problemas da menina usando as ferramentas mágicas, o que obviamente não funciona. Aqui a mãe da Marina teve 6 anos a mais para fermentar toda a raiva, toda a rejeição e todo o rancor que ela sente pelo marido, virando uma bomba relógio na vida da filha, pronta para explodir a qualquer momento, deixando tudo em pedaços. Taizan 5 faz questão de reafirmar, capítulo sim, capítulo não, que algumas coisas nunca mudam. E assim, é o Naoki que aparece em 2022 para salvar a Marina. O relacionamento que se constrói entre os dois adolescentes tem um efeito arrebatador na mãe da menina, como se ela tivesse a chance de redimir o fracasso do próprio casamento através da filha. Pela primeira vez, a gente vê ela sorrindo e sendo gentil. Pela primeira vez, a gente vê a luz da casa acesa sem a presença do pai. A casa, que é uma metáfora da família, sempre suja, negligenciada, bagunçada, no escuro, aparece agora iluminada, limpa, aconchegante que nem comida de mãe, que a Marina agora pode comer de novo depois de tanto tempo. A vida finalmente começou a melhorar. O Takopi realmente conseguiu fazê-la mais feliz. Mas a felicidade nesse mangá é tão frágil quanto uma virada de página. Como que por um capricho de um destino sádico, ou só ironia cósmica mesmo, a Shizuka também reaparece na vida da Marina. E o Naoki é tudo que a Shizuka tem, lembra? Então, de repente, quando começou, o relacionamento dos dois termina. E a vida volta ao normal. Só que bem pior. A frustração da mãe ao saber do término é a última gota que faz o caldo entornar pra cima da Marina. E mais uma vez a autora, ou autor, deixa a gente ver o que está prestes a acontecer, mas não o ato em si, tirando o Takopi de cena e fazendo ele voltar tarde demais, com uma página dupla que repete a mesmíssima composição visual da cena em que ele encontra a Shizuka no primeiro capítulo. A mulher finalmente surtou e a Marina foi obrigada a matar a própria mãe em legítima defesa. O Takopi então assiste a cena da Marina pedindo desculpas pro cadáver da mãe por não ter matado a Shizuka lá na 4ª série, quando isso tudo começou.
Aqui a gente vê mais uma vez como que a Marina tá fadada a culpar a Shizuka pelas desgraças que acontecem na vida dela. As duas parecem estar ligadas pelo fio do destino, ou pela fita do destino. Então, nesse momento em que ele presencia uma tragédia que ele acha que ele poderia ter evitado, o Takopi toma a mesma decisão que ele tomou sem memória lá em 2016. Ele vai voltar no tempo para salvar a Marina. Ele vai matar a Shizuka para salvar a Marina. Nesse ponto, o Takopi não faz a mínima ideia do que significa matar alguém. Ninguém da espécie dele faz. O que leva a gente a se perguntar se os Rapianos passam por alguma coisa parecida com a morte, já que o Takopi nunca nem tinha visto alguém morto. A primeira metade do capítulo 13, intitulado O Pecado Original de Takopi, é uma rima temática com a segunda parte do capítulo 1. Mais uma vez, a menina que o Takopi queria fazer feliz perdeu tudo que tinha. No caso da Shizuka, o Chappie. No caso da Marina, o Naoki. A história acabou em tragédia e ele tomou uma decisão extremamente irresponsável para tentar ajudar. E é assim que o nosso polvinho perde a memória no processo de viajar no tempo usando o grande relógio feliz, a maior e mais poderosa das ferramentas felizes, regredindo a um estado de recém-nascido e caindo na Terra no ano de 2016, no capítulo 1 dessa história. Dessa vez o Takopi infringiu a maior lei dos Rapianos. Agora sim é o pecado original, né? Agora que ele recuperou a memória, ele sabe o que ele foi fazer lá em 2016. Ele foi matar a Shizuka para fazer a Marina feliz. Acontece que o Takopi já não é o mesmo que viajou para o passado lá em 2022. Ele finalmente teve a experiência de vida necessária para entender que as pessoas não são simplesmente boas ou ruins, certas ou erradas, e que a gente acaba reproduzindo a violência que a gente sofre. Como ele mesmo aponta quando ele percebe que a Marina bate nele porque a mãe bate nela. A confusão que o Takopi experimenta aqui é o que acaba humanizando ele. Ele está em conflito porque a Shizuka fez coisas horríveis, mas ela dividiu o pão com ele. A Marina fez coisas horríveis com a Shizuka, mas agora ele entende que ela estava em sofrimento. E ele mesmo matou alguém. Agora ele entende o que significa matar uma pessoa. E ele entende a dor de perder alguém. Então, quem merece a felicidade? A angústia do Takopi, a dor que ele sente, é a dor de amadurecer. São as dores do crescimento impostas a todos nós pela experiência humana. Muita gente passa a vida inteira fugindo delas. Então ele finalmente admite para Shizuka que ele errou e pede desculpas por ter tentado tanto e falhado tanto. Ele pede desculpas por não ter escutado e nem tentado entender o que realmente acontecia com ela. Ele finalmente entende que o que as meninas precisam é alguém que escute, que tente entender o que elas estão passando e esteja presente para ser o suporte que toda criança precisa. Sendo assim, o nosso polvinho resolve ficar com a Shizuka até chegar a hora dele ajudar pela última vez. O último plano do Takopi acaba sendo o único que funciona de fato. E é só porque ele entendeu a complexidade das relações humanas que ele sabe o que fazer agora. Com a câmera feliz em mãos, fechando um ciclo que ele começou lá no primeiro capítulo, o Takopi usa toda a sua magia feliz, que é a própria energia vital dele, para se fundir com a câmera e usar ela pela última vez. E é diante de uma Shizuka em prantos, pedindo desesperadamente para ele não deixar ela sozinha, que o Takopi é completamente desintegrado junto com a câmera feliz numa explosão de luz. Agora sim, não tem mais volta. E aí o título da obra é invocado de novo. Ele aparece atrás da Shizuka para mostrar pra gente que o Takopi ficou no passado. Agora realmente não tem mais volta. Talvez o que Taizan 5 está querendo mostrar pra gente aqui é que não importa qual foi o pecado original do Takopi. É uma questão de ponto de vista. O pecado é conceitualmente a perversão de uma lei moral. E como a moral é relativa, o pecado pode significar coisas diferentes dependendo da sua base ideológica. Então, o julgamento moral que a gente faz para classificar as ações do Takopi como pecado é completamente irrelevante. A obra é justamente sobre isso. Os conceitos de certo e errado, bom ou ruim, são muito menos importantes que as pessoas. Tentar ajudar sem escutar e sem entender as questões que as pessoas carregam atrapalha. O arco de personagem do Takopi termina fechando um ciclo que ele começou quando ele deixou a Shizuka usar a fita sozinha, causando a perversão das ferramentas felizes.
A fita inquebrável que se estica infinitamente para te conectar a um amigo, não estica nada quando amarrada numa tora de madeira numa ponta e no pescoço de uma criança na outra. A câmera feita para guardar um momento querido é usada para matar uma pessoa que nunca mais vai ter um momento querido. A caixa que é feita para preservar uma coisa preciosa é usada como um caixão improvisado para esconder um cadáver. E agora ele está restaurando a câmera à sua função original, ao custo da própria vida. Ao se fundir com a câmera feliz, o Takopi cria uma nova linha do tempo. E por ter transformado o seu corpo em energia pura, ele também se funde com essa nova realidade. Ele deixa de existir fisicamente e se torna abstrato, como o próprio conceito de felicidade. Então, antes que a sua energia residual seja dissipada completamente, o Takopi faz uma nova e acertada leitura sobre as crianças e as suas circunstâncias. Ele entende a solidão dessas crianças. Ele entende, de verdade agora, que conversar realmente traz felicidade, porque conversar é o único jeito de entender as pessoas. Ele entendeu que o que realmente faz alguma diferença, o que fica marcado na gente, são as relações que a gente constrói com as pessoas. A influência dele sobre essas crianças continua existindo num nível subconsciente, mesmo que elas nunca se lembrem da existência dele, porque esses laços transcendem o espaço-tempo. A gente vê isso quando a Marina menciona a flor que a Shizuka nunca usou no cabelo, quando o Naoki conta para os novos amigos que ele brigou com o irmão, coisa que o Naoki da linha do tempo original tinha descobrido que era a solução do problema dele, antes de dar as costas para Shizuka e seguir por outro caminho. Ou quando o próprio Takopi aparece como um desenho no caderno da Shizuka, causando uma catarse tão forte nas meninas que acaba aproximando elas, interrompendo definitivamente o evento que vai acabar causando a morte da Shizuka. O fato do Takopi ter existido e tocado a vida dessas crianças de alguma forma acaba sendo o primeiro passo no processo de cura delas. A verdade é que o Takopi não podia fazer nada para fazer a Shizuka e a Marina felizes. Elas precisavam de alguém para ouvir, para entender, para amparar e para ajudar elas a navegar todo esse trauma nessa parte tão crítica do desenvolvimento. E elas acabaram encontrando isso uma na outra. Então Takopi finalmente amadurece e desaparece, desejando que essas crianças nunca mais estejam sozinhas. O pecado original de Takopi não é uma história sobre pecado. Definitivamente não é uma história sobre as consequências horríveis de se desrespeitar uma regra. É uma história sobre a importância da empatia, sobre como é impossível resolver problemas sem entender as pessoas que estão passando por eles, sobre como boas intenções não necessariamente se traduzem em boas ações, e como o que é bom pra gente pode não ser bom pra todo mundo. Paulo Freire disse que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. E o Takopi foi bem freiriano aqui. Já que ele é incapaz de mudar a realidade material dessas crianças, ele apostou tudo esperando que as relações que eles construíram fossem o suficiente para mudar alguma coisa nelas. E foi. E assim, a partir do pecado original do Takopi, um novo mundo foi criado. Um mundo em que a Shizuka e a Marina não precisam morrer, o Chep não precisa ser levado e o Naoki não precisa ser cúmplice de ocultamento de cadáver. No fim das contas, o Takopi acabou se tornando um adulto, aceitando a responsabilidade de garantir que essas crianças cresçam e se desenvolvam, deixando o mundo um pouco melhor do que o que ele encontrou. E é isso que a gente, os adultos, tem que fazer. É isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Foram horas falando sobre Takopi. E terminar o que eu tinha pra falar sobre essa história é um fechamento de ciclo pra mim também. Takopi foi um mangá que me atropelou que nem um caminhão. Quando eu li pela primeira vez, eu tive que largar ele por um tempo, porque eu sou professor, então eu lido muito com crianças. E dentro de uma sala de aula, apesar das coisas boas, das risadas, do carinho que a gente recebe, a gente também entra muito em contato com sofrimento. A gente acaba vivenciando muita coisa com essas crianças. E eu precisava falar sobre isso. Eu acho que a mensagem que fica é que a gente tem que cuidar melhor das nossas crianças. A gente deve a essas crianças ser adultos melhores. E se a gente puder aprender com os erros do Takopi, vamos tentar escutar mais e falar menos. Escutem as suas crianças enquanto dá tempo, enquanto elas ainda estão tentando falar com você. E lembra que você também não está sozinho. Vamos junto?
Acabou a trilogia Takopi. Se você não viu os primeiros vídeos, eles estão aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Takopi, sobre qual mangá a gente deve trocar ideia agora. Eu tenho uma lista grande, quero saber da sua. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e se você quiser pagar uma esfirra de carne pra mim, o Pix do canal é cardiotv@gmail.com. Jovens, tudo nosso, nada deles, depois de nós é nós de novo. Valeu demais e até a próxima.